Muito bem. Então, nossa gravação já foi dado start. Todas as nossas aulas, né, tanto o pessoal que está online quanto vocês, presencial, vocês têm acesso a essas gravações, tá? Lá no Classroom. Acessando o Classroom, na barra atividades. Procura ali pelo tópico vídeos, aulas ao vivo. Está lá o vídeo da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3. E hoje, da etapa 4, vai estar lá também para vocês. É sempre interessante, daqui a pouco, né? Ficou com uma dúvida, né? Quer relembrar alguma coisa, abre o vídeo, né? Aí, o vídeo lá fala, por exemplo, o item 6, 7, 8, né? Daquela etapa. Mas eu fiquei lá com 7.2 dentro do item 7. Dá uma adiantadinha no vídeo só para aquele trecho que precisa, né? Se não quiser assistir todo, né? Então, sempre é muito útil. Os slides da mesma forma, né? Nós temos lá no Classroom, na barra atividades, os nossos slides da aula ao vivo. Então, procure o tópico lá, slides. Está lá o slide da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3 e de hoje, da etapa 4, também vai estar aí para vocês. Além disso, no primeiro dia, a gente teve o contato pedagógico. Lembram disso? Lembra? Não lembra? Contato pedagógico, a gente tem o vídeo e tem os slides. Então, nesse dia, a gente falou como funcionaria essa disciplina, né? Como é composta em 1, como é composta em 2. A gente falou também das datas de entrega, né? De cada uma das etapas, da N2. A gente falou a respeito da apresentação final de vocês, como fazer as entregas. A gente fez a formação dos grupos, escolhemos os líderes de cada grupo. Então, esse vídeo do contato pedagógico, mais ou menos 1 hora e meia, né? Ele está disponível ali para vocês. Além do vídeo, tem os slides também do contato pedagógico. Não sei qual é a data de entrega da etapa. Abre os slides do contato pedagógico e está lá. Etapa 1, tal data. Etapa 2, tal data para entregar. Né? Então, é recomendável, caso seja necessário, caso queiram rever. Né? E no início de cada aula, a gente sempre relembra o nosso calendário, que é outro ponto, né, de cada uma das nossas aulas. É a data da aula, o que vai ser trabalhado naquela aula, qual é o tópico, qual é o aspecto, né? Então, no dia 30, além do contato pedagógico, nós tratamos dos elementos da etapa 1. Como fazer, né, o que não pode faltar, né, todos os detalhes da etapa 1. E aí vocês tiveram um prazo para entregar, né? Entregaram, através do líder, essa etapa 1. Quando eu recebi, eu fui lá, olhei, atribuí uma nota e coloquei comentários para vocês ajustarem. E foi entregue de volta para o líder. E aí o papel do líder, conforme a gente já combinou lá desde o contato pedagógico, é formar o grupo, né, que precisa ajustar, fazer os ajustes, porque lá na entrega da N2 vocês têm que entregar já tudo acertado, né, tudo ajustado. No dia 7/7, a gente conversou sobre a etapa 2, também a mesma coisa, né? Como fazer, o que não fazer, né, o que não pode faltar, os cuidados, as observações. E aí vocês também tiveram um prazo para entregar, valendo 2 pontos. Recebi, corrigi, devolvi com nota e observações também. Então, cada vez que eu devolvo o arquivo de volta para o líder, né, esse arquivo que o líder recebe tem lá os comentários, né, do lado, dentro do arquivo, né, sobre o que precisa ser ajustado. Tá? Semana passada, 14/7, nós conversamos sobre a etapa 3. As 2 primeiras etapas eram de construção mesmo, né? Era a parte mais pesada do trabalho, né? De construção da base, do raciocínio do plano de vocês, né? Do plano de marketing. Na etapa 3, ela era mais analítica. Vocês tinham alguma coisa para construir, mas tinham que analisar diversos elementos que tinham sido desenvolvidos antes, né? Então, tratamos dos detalhes, o que era para fazer, e obviamente entregaram, né? E receberam uma nota referente a esse desenvolvimento. Então, o óbvio é o seguinte: na aula foi dito, faça A, B, C, D e E. O que eu vou fazer quando eu abro o arquivo para dar a nota para vocês? Eu vou olhar, fez o A, fez o B, fez o C, fez o D, fez o E? Está tudo certinho, conforme foi orientado? Nota máxima. Porque foi dito para fazer assim, foi feito assim. A nota não foi máxima, por quê? Foi pedido para fazer A, B, C, D, e aí foi feito A, B, X, Y, Z. Então, a gente fez algumas coisas condizentes com aquilo que foi orientado em aula, mas outras não.
Então, decrementa a nota. Ah, mas a gente era para fazer A, B, C, D, E, a gente fez X, Y, Z. Não fez nada do que era, né, foi orientado em aula, fez outras coisas. Ainda assim, recebe uma nota, né? Mas a nota é bem menor, né? Porque não fez aquilo que foi dito em aula, né? Então, tem essa lógica, é claro, né? O trabalho tem, né, uma sequência, tem o que fazer, como fazer, né? Em cada aula a gente trata isso. A expectativa é, se a gente orientou para fazer dessa forma, é dessa forma que eu vou receber o trabalho para corrigir, né? Certo? Então, essa é a ideia. E a ideia dos comentários, né? Do feedback que é dado para vocês, é que vocês possam, olhando aquilo, né? Que eu coloquei como comentários ali, corrigir essas informações para lá na N2, né? Vou relembrar depois, logo em seguida, a data de entrega. Lá na N2, vocês entregarem o roteiro final já com todas essas correções, né? Já que o roteiro final é nada mais, nada menos do que inserir essas 4 etapas que vocês fizeram na N1, né? O roteiro da N2 é isso, né? É o trabalho pronto, final, com os ajustes que vocês têm que fazer. E na N2, além do roteiro final, tem que entregar os slides, é claro, né? Da nossa apresentação, que acontece na próxima quarta-feira, 28/7. Então, hoje, 21, nós vamos tratar da etapa 4, os detalhes, o que vocês precisam fazer para entregar essa etapa 4, né? E cumprir com aquilo que é necessário, vale 3 pontos. E lá no dia 28/7, vocês vão apresentar o projeto de vocês, né? De plano de marketing, tá? Cada grupo vai ter de 5 a 10 minutos, não pode apresentar menos de 5 minutos, nem extrapolar os 10, né? É uma tolerância, né? Deu 11, 12, ok, né? Mas o limite é 10 minutos, tem essa tolerância aí de 2. Porque tem outros grupos para apresentar, e além, né, dos grupos apresentarem, eu preciso ainda no final, né? Depois que todos apresentaram, fazer o fechamento das notas de vocês, publicar as notas no portal, para até às 22 horas da noite, né? Quando vocês já estiverem em casa, depois da apresentação, vocês abrirem o portal e ver a nota de vocês já prontinha. Então, essa é a ideia, né, do dia 28, tá? Cada grupo vai apresentar os seus slides de 5 a 10 minutos. Tá? Então, os grupos têm 5 pessoas, tem 6, tem 7, tem 8. Vocês vão dividir, né, esses slides entre vocês dentro do grupo. E o interessante, o importante é que vocês têm algum momento, né, daqui até lá, para se reunir e ensaiar, se possível, né, inclusive essa apresentação. Então, de repente, no final de semana, que é véspera, né, da semana da apresentação, aqueles grupos que puderem, seria interessante, né, fazerem uma chamada de vídeo, fazer um Meet no Google Meet, né, entre aqueles integrantes do grupo que puderem, né, para conversarem, né, ajustarem os detalhes da apresentação. Tá? Gabriela levantou a mão, pode falar, Gabriela. E esses ajustes que tem que fazer é para entregar somente na N2 ou a gente te manda ali em cada etapa? Vocês já vão fazendo os ajustes em cada etapa já. Tá, mas é para mandar agora, depois que for feito, ou te mandar só na N2? Vocês já vão fazendo agora os ajustes, né? Não vão deixar para fazer na última hora, né? Então, na N2 já é para entregar ele pronto, né? Então, enquanto eu estou dando os feedbacks da etapa 1, 2, 3 e 4, vocês já têm que ir fazendo os ajustes, né? E senão não vai ter como ajustar tudo, né? Eu quero saber se eu te mando em etapas separadas ou eu te mando tipo, na N2, por exemplo, quando tiver todo o trabalho. Cada etapa da N1 tem uma entrega. E o arquivo que foi entregue lá, que está com os feedbacks, tem que entrar naquele arquivo, realizar as correções lá dentro dele. Etapa 1 tem que fazer correções na etapa 1, etapa 2 correções na etapa 2, etapa 3 correções na etapa 3. Tá? Conforme a gente já tem tratado lá desde o contrato pedagógico. Exatamente desse jeito. Tá bom, obrigada. Certo? Obrigado. Evelise levantou a mão também, pode falar, Evelise. Sim, eu fiquei com dúvida referente ao seu feedback. Eu vi que você comentou que a gente deveria fazer ajustes na etapa 2, mas eu não consegui
explicar, tipo, onde que eu teria que fazer esses ajustes. Eu só vi esse comentário seu, realizar os ajustes para a etapa final na M2. Mas eu não compreendi, tipo, o que estava errado que a gente deveria ajustar, ou o que faltou que deveríamos ajustar. Tu abriu o arquivo que eu devolvi? Sim, eu abri. Bom, Abriu, segunda pergunta. Tu abriu no computador ou tu abriu no celular? Abri no computador. Tá. Abriu no computador esse arquivo que tu recebeu de volta. Tu olhou que ao lado direito do arquivo tem comentários ali referente aos ajustes que precisam ser feitos? Peraí, talvez eu. Peraí, deixa eu abrir ele de novo aqui, porque eu não. Tá. Você vai colocar, tipo, o que teria que ajustar no. Eu te mandei no formato Word, por exemplo. No próprio arquivo que eu lhe mandei, você vai sinalizar e me devolver. Seria isso, né? Nós já demonstramos isso, um outro grupo já fez essa pergunta numa outra aula. Talvez. Tá, eu faltei a aula passada, infelizmente eu não pude estar presente, talvez tenha sido isso. Peço desculpas por não estar presente, mas eu gostaria de rever, se possível. Isso, então eu vou te mostrar aqui onde tu vê os comentários. Inclusive, gente, as nossas aulas são gravadas, tá? Sempre que vocês faltarem a uma aula, é importante que vocês assistam a aula gravada para vocês verem as informações que foram tratadas, tá? Então, algumas coisas que foram tratadas e que a gente não sabe o porquê, né? Às vezes foi esse motivo. Às vezes a aula a gente não assistiu, ou às vezes a gente estava na aula, aí caiu a conexão, né? No meio da aula. Aí eu demorei lá uns 20, 30 minutos para voltar para a conexão da aula. O que se espera, né? Que nessas situações vocês revejam o conteúdo, né? Porque as informações que foram dadas, né, são importantes. Não é algo que a gente possa desconsiderar, né? Então fica a recomendação, né? Sempre rever as aulas que a gente não participou, ou se caiu a conexão, ou daqui a pouco, né? Nem caiu a conexão, mas deu uma quedinha no sinal, né? A gente continuou conectado, mas travou o áudio uns 2, 3 minutos, 5 minutos. Então procurem rever, porque são informações importantes, tá? Quem estava fazendo a pergunta era a Evelise, né? Isso, mas, professor, não quero atrapalhar a sua aula. Deixa que eu revejo a gravação e me inteiro. Tipo, tá tudo bem. Mas é importante, Evelise, essa tua pergunta pode ser dúvida de outros também. Então, vamos aproveitar, né, para olhar o arquivo e ver onde estão os comentários. Embora a gente já tenha visto em outra aula, daqui a pouco a mesma coisa que aconteceu contigo pode ter acontecido com outros colegas, né? Os colegas também, daqui a pouco, nem é o caso de não terem assistido. Assistiram, mas não lembram. Então é importante, vamos aproveitar essa pergunta da Evelise para dar uma olhada onde aparecem os comentários, tá, gente? Então, eu vou abrir o teu arquivo, tá, Evelise? Tá aqui, perfeito, fica à vontade. O arquivo da etapa 2, no formato docx. Sempre que vocês me entregam o arquivo, se ele foi feito no próprio Google Documentos, se ele foi feito em PDF, ou se vocês entregaram no formato de Word, né? Sempre é inserido comentários, tá? Para a realização de ajustes. Inclusive, esses comentários, o Google Classroom, envia essa informação para o e-mail do líder, porque o líder que entregou, eu coloquei os comentários no arquivo que o líder entregou. Então, lá no e-mail do líder, vai aparecer assim, você recebeu um comentário de ajuste da sua entrega. Aí está lá o comentário pedindo o ajuste. Para cada comentário desses, vai um e-mail para o líder que entregou. Então, além de estar no arquivo, também vai um aviso para o e-mail do líder, informando que tem um comentário solicitando um ajuste lá, tá? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês a tela do grupo da Evelise. Todos estão conseguindo visualizar? Sim.
Sim. Certo. Muito bem. Claro, gente, aqui é o arquivo da etapa 2, tá? Então tá aqui a partir do item 4.1, tá? Então, o que faltou aqui? O título da imagem. O que a gente tratou durante as aulas? Que cada imagem, tabela, quadro, precisam ser identificados com o título da imagem, né? E embaixo da imagem, fonte, dois pontos, e a origem de onde veio. Né? A gente tem que obedecer a sequência, né, do documento, imagem número 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu já tive imagens na etapa 1, vou colocar imagens lá na etapa 2, ela vai seguir a sequência, né? Se na etapa 1 já tinha 10 imagens, a primeira imagem da etapa 2 seria, né, a 11ª. Então, imagem número 11, traço, espaço e o título da imagem. Né? A apresentação, aqui parece um cardápio. Então, a apresentação do cardápio da empresa, e aí põe o nome da empresa Las Casas, né? Ou La Casa, né? As caseirinhas. E embaixo, fonte, dois pontos, que aqui está correto, né? Autoria própria. Já vou aproveitar aqui que a gente abriu o arquivo do grupo da Everise. Alguns grupos receberam um comentário sobre a fonte. Está incorreta a forma de colocar a fonte. Né? Então, esses grupos precisam corrigir a sua fonte. Aqui está correto, o grupo colocou fonte autoria própria, que foi o grupo que fez, né? Esse gráfico. Tá? Muitos colocaram link, colocaram outras coisas, aí está equivocado, né? E tem comentário pedindo para ajustar. Então, já aproveitando o arquivo do grupo para lembrar isso. Boa noite. Então, tem um comentário aqui, ó. Tá? Vocês clicando, o líder, né? Clicando em resolver ali, vai resolver essa situação, eu vou receber uma mensagem automaticamente que a líder, Everise, acessou o arquivo, resolveu o problema e depois clicou ali em resolver, né? E eu recebo essa mensagem informando que ela resolveu uma notificação que tinha no arquivo, né, entregue na etapa 2, tá? Então, ali no item 4.1.1, tá? Aqui eu coloquei, pode ser otimizado, evitar pleonasmos. Então, um slogan tem um pleonasmo, tá? Vocês devem lembrar, né, lá do ensino fundamental, o que é pleonasmo, lá pela 7ª, 8ª série, né? No fundamental a gente aprende, né, esses termos, né? Então, o que significa pleonasmo, né? É uma repetição do mesmo, tipo subir para cima, descer para baixo, né? Então, no slogan, né, a gente tem que passar uma mensagem para o mercado, mas claro, a gente tem que evitar, né, erros da língua padrão portuguesa, tá? Então, pode ter, vários grupos têm isso, né? Alguns comentários sobre, né, construção textual. Cuidar da concordância verbal, concordar, né, o texto, utilizar não linguagem coloquial, mas usar linguagem culta padrão da língua portuguesa. Então, algumas informações desse tipo, tá? Aqui, em relação à imagem, né, eu já tinha colocado isso na primeira imagem, então já fica, né, de informação para todas as demais imagens. Então, a imagem do logotipo, o que está faltando aqui? Está faltando o título dela, né? Embaixo tem lá a fonte, autoria própria, mas aqui está faltando o título da imagem. No tópico praça ponto, tá? Pede para fazer conforme foi solicitado em aula. Isso que foi feito aqui no 4.2 não foi o que foi pedido em aula. Então, o grupo precisa corrigir o item 4.2, tá? Na íntegra. Item 4.3. Aí tem aqui, então, a sequência de parágrafos que devem ser produzidos no item 4.3. Nós explicamos esses parágrafos lá na aula da etapa 2. Vocês devem lembrar disso, né? A gente conversou a respeito. São 4 parágrafos, né, para vocês construírem a estratégia de preço. Primeiro parágrafo falando sobre a estratégia de preços de vocês, né? Estimativa. Segundo parágrafo, estratégia de preços dos concorrentes. Terceiro parágrafo, o que os clientes, né, na pesquisa informaram que desejam pagar em termos de preço. E o último parágrafo, a estratégia de vocês. Não vou entrar em detalhes na estratégia, a gente conversou a respeito disso nessa aula, né, da etapa 2. Mas diversos grupos receberam esse mesmo feedback aqui do grupo da Everise. Então, precisam corrigir isso, né? Por que foi a nota, não foi a nota máxima? Porque não foi feito conforme foi solicitado em aula.
E em cada uma das etapas, foi informado a vocês que tem comentários para corrigir dentro dos arquivos entregues. E em todas as aulas, foi dado espaço para os grupos tirarem dúvidas e fazerem perguntas. Vocês devem recordar que constantemente eu estava conversando com vocês e repetindo. Pessoal, como é que tá? Tem dúvida? Tem pergunta? Precisam de alguma coisa? Então, estou acreditando, né, que aquilo que eu informei está entendido, porque ninguém pergunta nada. Né? Então, se eu dei a informação, né, de que tem comentários lá no arquivo para vocês corrigirem e ninguém perguntou nada, onde estão os comentários? Estou acreditando que vocês estão fazendo as correções, né, porque ninguém perguntou nada. Tá? Então, isso é importante, né? Então, se a gente tem dúvida, se foi dito que tem comentários para corrigir, lá desde a etapa 1, então a gente tem que estar, né, buscando essas informações. E se tem dúvida, perguntar. Então, por isso foi muito importante a pergunta agora, né? Porque a gente está relembrando dessas informações. E relembrar nunca é demais, né? A nota que fica é a primeira que tu deu. Isso, essa primeira nota aqui com relação às entregas das etapas N1. Vocês vão corrigir e vão entregar a N2 com todas as correções. Então, claro, né? O que vai acontecer com a nota da N2? Vai ser maior, né? Porque vocês fizeram as correções de tudo que foi solicitado. Porque se entregarem a mesma coisa que foi feito na N1, vai só repetir a nota da N1. Né? Certo? Então, por isso os feedbacks aí e os comentários, tá? Então, aqui também fica, né, as observações a respeito do título das imagens, né, que está faltando, a organização da fonte aqui, né, que tem que ficar abaixo da imagem. Aqui tem até um título, né, nosso cardápio, mas falta a sequência, a imagem número tal, cardápio da empresa. Aqui a fonte de autoria própria está correta. Aqui no 5.1, né, tem ali apresentar apenas, né, o quadro SWOT, tá? Então tem um quadro para apresentar aqui, as informações foram postas, né, só não estão organizadas no quadro. E é isso, foram essas observações para este grupo. É similar, é mais ou menos parecido, né, com o que os demais grupos receberam, né? Alguns com alguma coisa a mais, outros com alguma coisa a menos, né, em relação aos feedbacks, mas é muito parecido, assim, os problemas que acabam acontecendo para cada grupo. É muito similar. Também não é só da turma de vocês, né? As outras turmas também têm esses mesmos tipos de situações, né? E a gente sempre, inclusive, repete essas coisas durante as aulas, né? Porque isso já é bem comum. E também não é desse ano, né? As turmas do ano passado, os erros que aconteciam eram esses mesmos aqui. Não muda, tá? Então, não se espantem com relação a isso. Sempre vai ter comentários, coisas para ajustar, e que depois, né, de ajustado, quando entregar no N2, o que vai acontecer? Vai subir a nota de vocês. Né? Claro que tem que fazer as correções, né? Então, vamos manter, né, o que faltou, né, para entregar no N2, tá? Então, gente, aproveitamos aí a pergunta da colega e aproveito para perguntar para os demais grupos, né? Tudo tranquilo, tudo ok em relação a isso, gente? Aos feedbacks, os comentários que vocês precisam ajustar em cada uma das etapas? Acredito que sim, né? Porque nós já estamos na etapa 4, né? A gente está fazendo esses ajustes aí lá da etapa 1, né? Mas está tranquilo? Perguntas, dúvidas? Silêncio total. Mas é isso. Então, esse é um exemplo bem importante para a gente, né, fazer a entrega da nossa N2 depois com todas as correções, tá? Porque na N2, o roteiro final é exatamente a sequência. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. É só, né, inserir dentro do arquivo com as correções. É muito direto. A única coisa que tem um pouquinho mais, né, de detalhes no roteiro final para vocês finalizarem ele é, na capa, colocar o título, colocar o nome, né, dos sócios da empresa. Então tem algumas pequenas coisinhas, mas nada, né, de complexo. Tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Evelise, consegui atender a tua dúvida? Sim, conseguiu. Muito obrigada. Nada.
Já abri o arquivo e consegui identificar onde o senhor colocou as informações que a gente deve alterar. Perfeito. Ó, tem um cachorrinho participando aí. Parece um Shih Tzu. É a Sofia. E é um Shih Tzu ou não, Evelise? É vira-latês. Vira-latês. Mas é da família igual, né? Quem tem cachorro cachorrinho acaba sendo da família. Exato. Eu tenho lá também é irmão. Vamos voltar então para o nossa etapa 4, tá? Então, sobre o calendário, nós relembramos essas situações básicas aí. Claro que o calendário mostra a data das aulas e o que a gente faz em cada aula. Não está aqui presente, né, as datas das entregas. Onde é que estão as datas das entregas? No contrato pedagógico. Está lá na barra atividades do PS1, né, no item contrato pedagógico. Abre o PDF, está lá. Etapa 1, 2, 3 e 4 e as datas de entrega de cada uma delas. Tá? A etapa 4, se alguém não lembra, né, ela está marcada para entrega no dia 24/7. E a entrega da N2, que é o roteiro final, e os slides para o dia seguinte, dia 25. Então, vocês vão ter de hoje até o dia 24 e 25 para entregar a etapa 4, que é apenas conclusão, referências e os anexos, e colocar tudo dentro do roteiro e fazer os 10 slides. Tá? Isso para vocês, então, dividirem as tarefas entre o grupo. Tá? Vamos falar, então, dessa etapa 4, que é a etapa final. É a menor etapa entre todas elas. Vai sobrar bastante tempo, né? Hoje, ainda durante a aula, né, para vocês já dividirem as tarefas da etapa 4, começar a elaboração dos slides de vocês, né, para a apresentação final. Tá? Porque ela é bem curtinha mesmo, vocês vão ver. A gente vai conversar a respeito, daqui a pouco estão liberados para fazer as divisões no grupo e começar a fazer o trabalho. E é importante que vocês participem, façam perguntas, dúvidas, se não entenderam alguma coisa. Ah, a gente dividiu aqui, eu fiquei com tal item, mas nesse item eu estou com uma dúvida. Vem, a gente conversa, né? A pessoa que está online chama também, a gente conversa e resolve as dúvidas, tá? Então, 3 elementos na etapa 4. Não esquecendo que ainda tem lá o resumo executivo, né? Na etapa 1, lembram disso? Na primeira etapa a gente conversou, pessoal, vocês vão construir 4 etapas, e depois no final lá, vocês vão ter que voltar para o resumo executivo e fazer 4 parágrafos. Quem não lembra, abre o vídeo da etapa 1, está lá essa explicação. Nada mais é do que voltar lá para o resumo executivo e colocar no primeiro parágrafo, tá? Neste projeto de marketing, né? Na sua primeira fase, foi desenvolvido. O que foi desenvolvido na etapa 1? A ideia do negócio, missão dos valores, a pesquisa de marketing. Próximo parágrafo. Na segunda fase, desenvolvimento deste plano de marketing, foi desenvolvido a estratégia de preço, promoção, produto, análise SWOT. No próximo parágrafo, o que foi feito? Então, é contar para o leitor, no resumo executivo, o que vem na sequência. Então, estamos relembrando esse fato, né? Que é voltar para a etapa 1 e construir o resumo executivo. Mas na etapa 4, são apenas esses 3 elementos, tá? Conclusão, referências, anexos e tabelas. Na conclusão é a justificativa, basicamente isso, tá? A justificativa do negócio, do plano de marketing de vocês, da empresa e do produto que vocês vão estar ofertando nesse mercado. Vocês vão falar e vão justificar a viabilidade. Olha, o negócio foi pensado para ser uma empresa assim, para ter determinado produto ou prestar determinado serviço, né? E foi identificado que esse projeto é viável, por quê? Né? Fizemos uma pesquisa, a aceitação do mercado, a aceitação dos clientes, é um tipo de produto que os sócios da empresa têm domínio. Então, você já constrói aí um primeiro parágrafo. E depois vem os próximos, né? Falando das justificativas de vocês, dificuldades, né? Em relação ao desenvolvimento do projeto, né? Então, vocês podem acrescentar parágrafos falando, por exemplo, lá na construção, né? Da primeira parte, quando a gente analisou uma ideia de negócio,
houve uma maior dificuldade nesse primeiro momento, né, até alinhar, né, os pensamentos dentro do grupo e aí chegar a uma ideia de negócio. Então, vocês podem falar também sobre as impressões de vocês de algumas fases do projeto, ou seja, vocês estão concluindo sobre a viabilidade do projeto, justificando ele, e falando das dificuldades da construção do projeto. De 3 a 5 parágrafos, essa conclusão. Bem curtinha, ela tem que ser concisa, é um texto sintético e breve. Não é uma página inteira, não é 2 páginas, nem 3, né? São parágrafos, apenas de 3 a 5. Tá? Em que não pode faltar a justificativa, né, da viabilidade da ideia de negócio, né, e do produto de vocês. E, claro, essas impressões, né, de que fase do projeto foi mais difícil, encontraram mais dificuldades ou mais facilidades, né, durante o desenvolvimento do plano de marketing de vocês. Tá? Inclusive, tem aqui, né, um exemplo que pode ser utilizado, né, para a construção já inicial do primeiro parágrafo. Então, com base no plano de marketing, chega-se à conclusão de que o referido produto possui potencial, ou seja, aqui é uma justificativa, né, de viabilidade, primeiro parágrafo, para depois os outros, né, uns mais 2 ou 3 parágrafos aí falando daqueles pontos, né, ou aqueles de maior dificuldade ou de menor dificuldade em relação à produção, né, desse plano de marketing. Inclusive, né, podem acrescentar um parágrafo falando, né, dos aprendizados, né, o que a gente aprendeu, né, e que capacidade vocês entendem que conseguiram desenvolver durante essas ideias, né, do plano de marketing. Tá? Então, aí de 3 a 5 parágrafos, tá? Não mais que isso. Dúvidas e perguntas a respeito da conclusão? Então, fica claro, né, gente? Isso foi o que precisa ser feito na conclusão, item 10. Então, vocês vão me entregar. Eu vou abrir o arquivo, vou olhar. Tá falando, tem um parágrafo falando sobre viabilidade, justificando, né, o potencial do negócio da empresa? Bom, está fazendo de acordo com aquilo que foi combinado. Tem mais 1, 2 parágrafos, para fechar 3 ou 4 parágrafos, até 5, né? Falando sobre as dificuldades, né? Ou falando sobre os aprendizados realizados durante a construção do plano. Bom, cumpriu, né, com o que a gente acabou de combinar agora. Então, não tem nenhum decréscimo de nota aqui no 10. Ok, vai para o próximo item. 11, referências. Aqui nas referências, vocês vão colocar de onde vieram, né, as ideias ou as informações que vocês utilizaram ao longo da construção do plano de marketing de vocês. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de referências para uma pesquisa que foi feita somente através de livros. Então, quando eu fui fazer lá o logotipo, aí eu pesquisei num livro. Aí eu coloquei lá, né, o nome do autor, o título do livro e o ano que esse livro foi publicado. Mas a gente não utilizou livros, a gente pesquisou em sites. Então vai colocar as referências, né, dos sites que foram pesquisados. Aqui, em vez de colocar o nome do autor, eu vou colocar, né, aqui o link do site. Coloco o link do site. Depois do link do site eu coloco o título do texto que eu li lá nesse site e coloco a data de acesso. Acessado em junho de 2021, julho de 2021. Então, quando eu fui fazer, né, a parte do logotipo, eu pesquisei, né, sobre o logotipo no site. Então, eu vou colocar aqui o endereço do site onde eu pesquisei sobre o logotipo. E vou colocar o título, né, lá do site onde eu li esse elemento sobre o logotipo. Boa noite. Então, coloco aqui, por exemplo, né, aspectos do logotipo, digamos que fosse o título do texto do site. E depois, isso foi acessado quando? Coloco lá, acessado em mês tal, ano tal. O mínimo aqui, gente, são 3 referências, tá? Que vocês precisam pôr. De todo o projeto, vocês com certeza têm muito mais do que 3. Mas a exigência aqui é somente 3 referências, tá? Claro, gente, a ideia aqui é vocês colocarem referências, né? E a gente não está, enfim, cobrando norma BNT, né? A respeito disso. Porque depois, quando vocês forem para o segundo ciclo, né? Aí isso vai ser mais detalhado, né? Aqui a ideia de um plano de marketing não é um plano, não é um TCC, é um plano de conclusão. Ainda, né? Isso vai chegar
Quando chegar aí sim, nós vamos ter um maior cuidado na construção das referências, né? A gente vai entrar com mais detalhes nisso. Agora aqui é demonstrar que tem essas referências, tá? Seguindo minimamente essas informações que eu passei para vocês, certo? Acredito, tá, que a maior parte dos grupos vai ter para colocar aqui vai ser pesquisa que fez em sites, tá? Mas se eventualmente, né, utilizou algum livro, aí usa esse formato. É o nome do autor, o título do livro, a editora e o ano da publicação, tá? Mínimo 3 referências. Então esse é o combinado. Então, de novo, entregar a etapa 4. O que eu vou fazer? Vou abrir a etapa 4 e vou olhar o 11 referências. Tem pelo menos 3 referências? Não tem prejuízo de nota. Nas 3 referências que tem, são 3 sites. Então, tem o link de cada um deles, o título do texto lá e a data que foi acessado, não tem decremento de nota. Tá? Próximo elemento. Item 12. Anexos e tabelas. Obrigatório aqui é o formulário de pesquisa e o formulário de avaliação de feedback. Opcional, tabela de preços, se for o caso. Então, são os anexos do trabalho. Vocês vão relembrar que lá na etapa 2, vocês fizeram uma pesquisa de marketing, correto? Lá na etapa 2, item 2.3, o que vocês tinham que colocar lá e que a gente combinou? Os gráficos da pesquisa. Só os gráficos. E o formulário da pesquisa? Nos anexos. Então, no item 12, é onde vai o anexo do formulário da pesquisa. O que é o formulário da pesquisa? A pergunta e as alternativas que foram ofertadas aos clientes de vocês, né, ao mercado para responder. E é aqui que vocês apresentam. Como? Anexo número 1. E embaixo apresenta ali o formulário da pesquisa. As perguntas alternativas, pergunta alternativa, pergunta alternativa. O mesmo formulário, é claro, que vocês utilizaram lá no item 2.3, né? Agora aqui apresenta o formulário, porque lá o que era? Apenas os gráficos. Tá? Gabriela Barbosa levantou a mão. Pode falar, Gabriela. É necessário colocar o link do formulário? Não. Aqui não é link. Aqui é apresentar o formulário. No item 12, tá? Eu não sei se tu está te referindo ao item anterior, né? Aí no item anterior, se tu quer colocar lá o link do formulário como uma referência, aí sim, Gabriela, se for no 11, tá? Se o teu link da pesquisa tu vai colocar como uma referência de pesquisa que vocês fizeram, aí sim, aqui no 11 tu vai colocar, que é as referências, né? O link da tua pesquisa, tá? Mas aqui no 12 não é o link, tá? No 12 é o formulário, tá? Então, por isso aqui que a informação é justamente essa, né? A gente apresenta aqui o formulário, não o link. Consegui te ajudar, Gabriela? Sim, obrigada. Nada. Aqui no formulário de pesquisa, o professor vai só acrescentar os gráficos, não precisa. Exatamente, aqui o que diz? Formulário, né? Então é só o formulário, não vai os gráficos. Os gráficos já foram lá no item 2.3, na etapa 1, né? Na etapa 1, no item 2.3, tá? Então aqui não põe gráfico. Aqui põe só o que pede, formulário. Então é só a pergunta e as alternativas, né? Se vocês foram 10 perguntas, o que vai aparecer aqui? As 10 perguntas e as alternativas de cada uma delas, nesse primeiro anexo, tá? Ok. Nada. Então essa pergunta importante da Renata, que eventualmente é um erro que acontece na etapa 4, né? Então, pessoal, coloquem formulário de pesquisa no 12. Aí daqui a pouco aparece gráficos ali. Né? Então não foi pedido gráficos, não foi pedido link, né? Formulário, é isso. Né? Formulário. Não se confunde formulário com link, não se confunde formulário com gráfico. Só o formulário, tá? São palavras diferentes, né? Tem significados diferentes. Então, se pedir um formulário, é só isso. Nada mais. Claro que aí, né, vai a identificação em cima. Se a gente está apresentando como um primeiro anexo, né, o formulário da pesquisa, então não esqueçam de colocar, né, em cima do formulário. Anexo 1, formulário de pesquisa. Aí apresenta o formulário, coloca ele ali. Próximo, anexo 2, formulário de avaliação de feedback. Esse formulário de avaliação de feedback, vocês fizeram na etapa 3. Lembram? O item 9 é aquelas perguntas aí
para o cliente depois do atendimento, o que vocês perguntariam, né, para o cliente para entender, né, o que vocês precisam melhorar em termos de atuação da empresa, vocês vão colocar aqui como anexo, né, aquele formulário também. Só o formulário, tá? Vou colocar aqui anexo 2, formulário. O terceiro elemento, né, que está aqui em primeiro nessa lista, que é a tabela de preços, não é obrigatório. Mas se vocês fizeram, podem colocar como anexo. Tá? Coloca a numeração dele, né, anexo número tal, e coloca a tabela de preços. Por quê? Às vezes, né, algum grupo tinha, por exemplo, um produto que é físico. Um produto, uma camiseta, por acaso, né? E um gênero alimentício, outra coisa que tem uma lista de matérias-primas, que somadas compõem o custo, né, para a formação do preço do produto. Bom, pode ser que o grupo tenha feito essa pesquisa de preços, né, das matérias-primas. No caso de vocês aqui que estão no presencial, né, as camisetas. Quanto é que custa fazer uma camiseta? Aí tem lá, camiseta tamanho tal, tal tecido, né, linha, estampa, enfim. Já fizeram essa lista de preços com os custos de vocês. Se fizeram, podem colocar aqui como um anexo, tá? Mas não é obrigatório, é somente, né, se for o caso, se vocês tiverem feito. Obrigatório quais são? Formulário de pesquisa e formulário de avaliação de feedback. Então, me mandaram a etapa 4. Abri, olhei o item 12. Tem os dois formulários obrigatórios, anexo número 1, formulário da pesquisa. Está lá, perguntas alternativas. Anexo número 2, está ali o formulário de avaliação de feedback. Está lá, formulário de avaliação de feedback. Pronto, não tem decréscimo de nota. O que decrementa a nota? Foi orientado para fazer assim, assim, assim. Aí eu abri o arquivo, tinha outras coisas que não foram, né? Ou não tem as coisas que foram solicitadas, por isso que vocês receberam, né, nos arquivos de vocês, comentários para ajuste. E por isso que eu estava falando antes. Sim? No nosso caso, que a gente fez uma empresa fictícia de alimentação de alimentos, a gente criou um panfleto com preços promocionais, coisa assim. No caso, não entra nessa tabela de preços? Não, aqui não seria a tabela dos preços dos produtos de vocês. Essa tabela, essa imagem, né, de preço dos produtos, pode entrar lá na apresentação do produto, né? Onde vocês apresentam lá um cardápio, por exemplo, né, com os diferentes preços, enfim, é o preço do produto, né? Aqui, nesse anexo, seria os preços relacionados aos custos de vocês para a elaboração dessa matéria-prima, as matérias-primas para a elaboração desse produto. Então, para fazer essa diferença, tá? Qual é o produto de vocês? O nosso é comidas congeladas. Comida congelada, tá. Então, aqui tu apresentaria, por exemplo, a tabela dos insumos, das matérias-primas. Então, tem uma tabela lá, 5 kg de arroz, 10 kg de feijão, né? Que seria uma tabela de custos. Foi gastado em cada item para fazer a refeição, isso? Isso, exatamente. Seria essa tabela, tá? Tá. É uma tabela do preço do produto de vocês, porque essa está na estratégia de preços, está lá no item produto, né? É lá que apresenta. Tá, e no caso, como se a gente não fez, não precisa fazer isso? Não tem necessidade, ou se quiser fazer, pode fazer? Se quiser, pode fazer, mas ela não é obrigatória, tá? Esse é o tipo de item, tá? Tabela de custos, que depois vocês vão fazer no segundo ciclo, que é um TCC. Aí ele são 4 etapas também, só que aí uma etapa é o plano operacional, outra etapa é o plano de marcha, outra etapa é o plano contábil, outra etapa é o plano financeiro da empresa. É bem maior, né? E aí a gente vai entrar nesses outros detalhes, né? Porque vai ter que ter a tabela dos custos de tudo, né? Para poder calcular a parte contábil, né? Então é um pouquinho diferente, uma outra complexidade. Aqui a gente está já fazendo, né, um primeiro impulso, né? Para a gente chegar nesse aspecto. Então, por isso tem algumas coisas que não são obrigatórias, né? Como a gente já informou antes em outros itens anteriores, né? Certo? Obrigado pela pergunta. Deixa eu só recapitular. Há uma opcional ali. Isso, tabela de preço opcional. Mas se eu quiser colocar, é o que a gente fez, aquela que eu fiz da pesquisa, o senhor me ajudou das matérias-primas e o preço de custo de cada coisa, pode pôr aqui. Tá. E a segunda, que é o formulário de pesquisa,
É aquele dos gráficos que a gente fez primeiro. Isso. Da aceitabilidade do produto. Isso, as perguntas e as alternativas. Tá. Exatamente. E o formulário de avaliação do feedback. O feedback foi da etapa anterior. Da última aula. Caroline levantou a mão. Quer falar, Caroline? Professor, nos formulários a gente precisa pôr as respostas ou só as perguntas e as alternativas? É só o formulário, tá? É só as perguntas e alternativas. Tá bom, obrigada. Sem respostas. Obrigado, Caroline. Sobre esses 3 itens, gente, o 10, o 11 e o 12, ficou tudo claro, tranquilo? O 10 perdeu, né? Mas teu grupo tá aqui, tá? Mas o 10 é a conclusão. Outra pergunta, eu que estou entendendo, né? E eu não me achei na tabela. Por exemplo, tudo que for gráfico, isso é da etapa anterior. Você falou que ficou faltando isso no nosso trabalho. Tudo que for gráfico, eu coloco numeração, isso? Isso. Tudo que não for texto, tá? Ah, Imagem, tabela, gráfico, quadro. Eu posso começar desde o primeiro lá, colocando 1, Isso. 2, 3, 4. Se lá na etapa 1, por exemplo, tu tinha aqueles gráficos da pesquisa, né? Isso. Tinha lá, gráfico ou imagem, né? Imagem 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois começou a etapa 2, tu tem uma imagem para colocar lá. Qual é a sequência? Imagem 6. 6, tá. Porque, Eu vou ajustar isso. Porque é um roteiro, Se né? a gente ajustou as outras etapas. E toda vez que vocês fazem um ajuste, né? No arquivo ali, eu recebo a informação que foi ajustado. Tá. Tá? É automático. E aí a gente melhorou a nota. Depois, quando vocês entregarem N2, eu vou verificar todos os ajustes e aí sobe a nota do N2. Tá. Tá? A última, já ajustaram. Eu ainda não. Eu também não. Eu sei que dá um. Bom, gente, para não esquecerem, né? Vocês vão ter que retomar lá na etapa 1 o resumo executivo. E quando vocês forem entregar, né, o roteiro final, o resumo executivo tem que estar pronto, né? Que é aqueles 4 parágrafos do início, aquele resuminho, né? Então, na primeira fase do projeto, desenvolveu-se tal coisa. Próximo parágrafo, na segunda fase, se desenvolveu isso, isso e isso. Então, o resumo executivo, ou seja, um resumo apresentando para o leitor do projeto, né? O que ele vai encontrar na sequência. Tá? Então, quem abriu o projeto vai lá. A capa vai ver o nome da empresa e o nome dos autores, dos sócios. Depois vai olhar o sumário, o que tem, né, nesse projeto. Depois, a primeira coisa que ele vai encontrar vai ser o resumo executivo. Ou seja, já vai ler ali e vai entender, eles vão apresentar tal coisa aqui. É esse o objetivo do resumo executivo. E essa 4 parágrafos. Não, a capa já tá lá, o sumário já está lá. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Vocês vão colocar as informações ali só. Tá? Então, chegamos nesse ponto da pergunta, né, da Lisana, que é a entrega do roteiro final da N2. Então, eu vou abrir o roteiro ali e mostrar para vocês. Vocês também vão ter que fazer os slides, né, para apresentar lá no dia da quarta-feira que vem. Tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, né, desses slides. Quarta-feira que vem. E apresenta o projeto. E aí, depois, na outra semana, vocês têm uma semana de recesso, né? Primeira semana de agosto, e aí a próxima disciplina vai ser Economia e Mercado. É exceção de quem está terminando o primeiro ciclo e vai para o segundo, né? Quem continua no primeiro ciclo vai fazer Economia e Mercado. Quem vai para o segundo ciclo já vai dar de cara com o TCC, o Plano de Negócios. Quem tá terminando... na administração, né? Na administração, o Plano de Negócios, na contabilidade, o Plano Contábil, no RH, o Plano de Gestão de Pessoas, e todos têm o seu TCC, né? Todos os cursos têm o seu. O marketing vai entrar num plano de marketing que é bem diferente desse, é bem mais amplo. Tá? O marketing acho que não tem mais. Tem algumas unidades que não tem um curso de marketing. Assim. Não, mas a gente já não... Já saiu faz tempo. Lá na 4 não tem, né? Não, mas já saiu faz tempo. Agora é as últimas turmas. É as últimas turmas, sim, mas vai ter o plano de marketing para essas últimas turmas, né? Que vão ter. Professor? Sim. Eu só não entendi uma coisa. Esse segundo ciclo que tu fala aí, no caso, eu que estou fazendo administração. A minha próxima matéria é Economia e Mercado. Só para administração ou para todos os outros cursos também vai pegar essa Economia e Mercado? A Economia e Mercado ainda é primeiro ciclo. São 6 disciplinas no primeiro ciclo. Tá? E as disciplinas específicas do teu curso começam no segundo ciclo. É depois da Economia e Mercado, então. Isso.
Provavelmente, não sei se tu já tem 5 anteriores, né? A economia do mercado é a tua 6ª disciplina? Acho que sim, eu já fiz a primeira contigo ali, depois eu fiz mais umas 3, eu acho. Não sei se é 4 ou 5 deve ter. Dá uma olhadinha, né? Se não for a última, deve ser por aí. Deve estar quase no final do primeiro ciclo. Então tá. Tem essa administração de marketing, administração de RH, planejamento estratégico, SM, TGA, direito e legislação, são essas 6. Essa tem 2 aí que eu não fui aí, não passei ainda. Então falta essas 2, aí depois tu já vai para as específicas do segundo ciclo. Tranquilo, obrigado. Tu não vai pegar ainda o plano de negócios ainda, Luiz. Vai ficar mais para o final do ano. Tá tranquilo. Tranquilo? Valeu. Então, eu vou abrir aqui agora o Classroom para a gente falar sobre o roteiro, né? E falar sobre os slides, tá? Tá. Inclusive, o que tu pode fazer lá, tu não pode fazer aqui, né? Então, vai lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela do nosso Classroom novamente. Sempre que vocês acessam o Classroom, né, ele está na barra mural. Automático, né? Acessou, está na barra mural. Independente se está acessando pelo celular ou pelo computador, a barra mural é sempre, né, a que abre em primeiro lugar. Clicando ali na barra Atividades, a gente encontra todos os elementos organizados por tópicos. Então está lá o nosso calendário, esse que a gente relembra sempre no início de cada aula. Está ali o nosso contato pedagógico, não só o vídeo, né, mas o arquivo do contato pedagógico. Então, vou aproveitar aqui e vou abrir ele, né, para relembrar que dentro do arquivo do contato pedagógico está lá, né, as datas das entregas de cada etapa. Etapa 1 foi dia 3/7, etapa 2 foi dia 10/7, etapa 3 foi dia 17/7, e etapa 4 vocês vão entregar no dia 24, no dia seguinte já o roteiro e os slides. Isso a gente tratou lá no vídeo do contato pedagógico, né, com detalhes, enfim. O vídeo está aqui junto, caso precisem assistir, né? Foi um vídeo aí de 1h30, né? 1h e 29 minutos, tá? Com todos os detalhes da disciplina. Aí tem a formação das equipes, todas as etapas anteriores. Tá aqui a etapa 4, né? Que vocês vão entregar, que os líderes, né, vão entregar, assim como já fizeram nas etapas anteriores. Eu não tenho mistério em relação a isso, né? E tá aqui logo abaixo a entrega da N2, tá? Que vocês vão entregar o roteiro e os slides. Os slides que vocês vão apresentar, né, no dia, né, final, quarta-feira que vem. Esses slides... Não, é no domingo, os slides. Mas vocês, o que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que fazer hoje, vocês têm que fazer os slides. Começa a fazer os slides e dividir a tarefa, né, dentro do grupo, né? De repente são 8 pessoas, né? 3 começam a fazer os slides, os outros se dividem, né? Aí eu vou fazer a conclusão, o outro vai colocar as referências e os anexos. Colocar referências e anexos, né? 15 minutos, 10 minutos de trabalho, está resolvido, né? Os anexos vocês já têm. É só colocar ali, né? As referências vocês também já têm, né? O que vai dar mais trabalho na etapa 4 ali? É fazer 3 parágrafos ali concluindo, né? Então, precisa de 8 pessoas para isso? Não, né? Então, dividiram as tarefas dentro do grupo, né? Então, quem vai fazer ali a conclusão, né? Quem vai fazer ali a referência, quem vai fazer, né, os anexos, e depois os outros vão fazer o quê, né? Não vão chupar dentro, vão fazer os slides. Tá? Então, a ideia é, hoje já, né, começa a construir os slides, e aí até o final de semana está pronto. São quantos slides? São 10 slides. 10 slides por quê, né? A gente conta da seguinte forma, isso vocês levam para a vida de vocês, né? Se forem apresentar depois na graduação, né, o TCC de vocês, forem fazer um mestrado e forem apresentar, né, uma tese, ou forem apresentar um resultado, um indicador lá para o chefe de vocês no trabalho. E o chefe diz assim, ó, tu tem 10 minutos para apresentar esse indicador. Não passa de 10 slides. Se tu fizer 20, vai chegar na metade, já deu tempo para o teu chefe. E aí? Né, já passou o tempo, é o próximo, apresentar o próximo indicador. Então, o cálculo é sempre assim, tá? É um slide, 1 minuto para cada slide. Certo? E vocês vão ter uma média de tempo. É claro que a inexperiência, né, leva a gente a fazer o quê?
a falar mais. A gente fica nervoso, a gente fala mais. As pessoas pensam assim, vou ficar nervoso, nem vou saber o que falar, que nada. Vai falar mais coisa do que tinha planejado. Então, é importante se manter, né, dentro desse tempo, né? Cuidem bastante o nervosismo na hora da apresentação, né, para não passar dos 10 minutos. E daqui a pouco a gente começa a falar e começa a lembrar das coisas, né? E aí quando vê, né, uma pessoa do grupo já falou 10. Eu sou desses, né? Se me colocar para apresentar alguma coisa, né, e disser assim, não tem tempo, vai apresentando aí, né? Pode ficar um slide ali e eu fico meia hora falando naquele slide, né? Eu esqueço do tempo, né? E isso, né, é importante porque, né, tem momentos que a gente tem tempo para fazer as coisas, né? Principalmente no mundo profissional, né? Então levem isso inclusive para a vida profissional de vocês. Um dia tiver que apresentar algum indicador, algum resultado para o chefe, né? O chefe disse, tu tem 5 minutos para apresentar, né? Tem que apresentar os indicadores lá, o pessoal vai assistir. Quantos slides você vai colocar? 5 no máximo. Se colocar 20, né, não vai terminar nunca essa apresentação, né? E provavelmente o chefe não vai te chamar de novo, né, para fazer esse trabalho, né? E a gente quer crescer nas empresas, né? Então tem que acertar na primeira, às vezes, né? Muito bem. Então, gente, na nossa N2, está aqui o roteiro e os slides, tá? Vou abrir o roteiro. Como eu já comentei antes para vocês, o roteiro ele já está todo estruturado. Então, está aqui a capa. Já tem o logo da QI. Vocês vão inserir o nome da escola, né? Escola, Faculdade de Escolas Técnicas QI. Vou colocar o nome de vocês, nome completo dos alunos, em ordem alfabética, um abaixo do outro. Tá? E aqui outra coisa importante que eventualmente aconteceu, né, durante as entregas depois que eu fiz, né, o que pede ali, eu não deixo as instruções, né? Coloquei o nome dos alunos, eu não vou deixar ali, nome dos alunos, dados principais, usa a letra Arial, maiúsculo, tamanho 12. Tem que tirar, né? Não vou deixar, né? E acontece, gente, às vezes é esquecimento, né? Então é sempre bom dar uma revisadinha, se eu não deixei, né, essas instruções do trabalho. Depois vem plano de marcha, o que eu vou colocar aqui? O título do trabalho, o nome da empresa de vocês. E aí, na última linha da capa, vai local, mês e ano. Porto Alegre, julho 2021. Tá? Essa é a capa. Depois vem a folha de rosto. É padrão, né? Tem algumas coisas que se repetem. É um padrão de uma norma, BNT, para a realização de trabalhos acadêmicos, né? Por isso tem algumas repetições nessas páginas iniciais, tá? Então, vocês vão repetir aqui, tá? Vão colocar o nome do professor e vão repetir de novo aqui o título da empresa de vocês. O nome da empresa, tá? Vou repetir de novo, local, mês e ano. Tá? Aí depois vem outra, logo abaixo, né? Vem a folha de avaliação. Vocês vão colocar de novo aqui o título do negócio, é o nome da empresa de vocês. Tá? Neste quadro aqui, a única coisa que vocês vão fazer é colocar os nomes dos integrantes do grupo em ordem alfabética. Nome completo, tá? Anota não, né? Claro, aqui esse campo nota e comentários, né? Não é de preenchimento de vocês, né? Eu sei que alguns gostariam já de colocar, né? Deve para todo mundo, acho. Deve para todo mundo. Mas já vai ter mensal, né? Só que vai. Já é uma luta, né? Vir no frio. Tem colega que chega aqui 5 da tarde. Né? E aqui, gente, nessa folha de aprovação, tem o campo data e assinatura do professor. Esses dois campos vocês deixam em branco, tá? Não é preenchido pelos alunos, assim como nota e comentários também não é, tá? Depois vem o índice, que é o sumário. Então, todas aquelas fases, etapa 1, 2, 3 e 4, já está aqui no sumário. E cada item, né, tem uma página. Então, o item 2.2 começa lá na página 6. Agora, que esse arquivo não tem informações. No momento que vocês começarem a colocar as informações, a página onde inicia o item 2.1, por exemplo, vai mais para frente, né? E aí vocês depois têm que ter o cuidado de vir aqui alterar a página. Depois que a gente inseriu todas as informações, o trabalho está todo pronto, formatado, onde é que ficou o item 2.1? Ah, ficou lá na página 15. Vem aqui e põe página 15. Onde é que ficou o início do item 2.2? Página 20. Vem aqui e põe página 20. Tá? Estou exagerando, né? Nem vai dar tantas páginas assim, né? Geralmente o plano de marketing não passa de 40.
O TCC no segundo ciclo é 80, 100 páginas, mais ou menos, que vai chegar. Né? Tá? Mas está tudo pronto. Agora é só inserir as informações, tá? Tá, e aí eu coloco tudo aí de volta. Vou pegar Isso. Depois do sumário, tá? Depois do sumário, aí vem a próxima página. Aí a próxima página é a sequência das etapas. Etapa 1, 2, 3 e 4 que vocês construem e vão inserir aqui agora. Claro, com as correções que foram solicitadas. Tá? Então tá aqui, o resumo executivo. Na etapa 1, né, que vocês fizeram, introdução, descrição do produto, a pesquisa de marketing, tudo que vocês fizeram na etapa 1, é só colocar e inserir aqui no arquivo. Né? Claro, não deixem de retirar as informações, né, de orientação, colocar as informações do projeto de vocês. Tá? Etapa 1, então, que compreende até a parte das segmentações ali. Né? Depois, etapa 2, começou no capítulo 4. Estratégia de produto, preço, promoção e análise SWOT. Então, vocês trazem tudo que vocês construíram para cá. Claro, sem esquecer de fazer as correções que foram solicitadas. Depois, a etapa 3, posicionamento de mercado. Aqui no marca logotipo, aqui lembram que a gente combinou a fachada da empresa, inclusive foi um feedback que foi dado para vários grupos na etapa 3, né? Em vez de apresentar a fachada da empresa, né? Com a caracterização das cores, né? O nome da empresa, enfim, colocaram um logotipo aqui. Aqui não é um logotipo, né? Aqui é a fachada da empresa, né? E aí vem todos os elementos, os objetivos e metas, tinha uma tabela, a implementação, que também tinha uma tabela, e o instrumento de avaliação, que é o item 3, que é a etapa 3, então. Tinha que ser aquele quadro que está lá, não podia ter criado outro. Eu fiquei ótimo. Qual quadro? Análise dos concorrentes? Aqui vocês tinham que colocar 3 concorrentes além de vocês, né? Sim. E vocês poderiam alterar também os princípios de análise, né? Que esses princípios aqui... Isso. Não tinha nada de jeito, né? Então, se eu... Provavelmente eu não coloquei essa... Não foi dessa forma que foi colocado. Né? Não foram essas palavras, né? Não foram essas palavras, né? A interpretação. Né? Mas vamos conversar depois, tá? Ali o posicionamento do mercado, agora que eu falo, a 6.1, marca e logotipo do produto. A gente colocou a foto e descrevemos embaixo. E a gente colocou título da imagem. Sim, cada imagem tem que ter um título, né? Imagem, número tal e o título. E embaixo, com os 2 pontos, autoria própria. Então, imagem número 10, título, logotipo da empresa. Isso. Tá. Mas vamos conversar sobre esse quadro aí. Mas tem que dar o feedback está ali, pedindo ajuste, né? No item 7, era um outro, né, elemento da etapa 3, que é aquela tabelinha, né? Problemas e soluções. E no item 8, a implementação, era uma outra tabela, né? O plano de ação 5W2H. E no item 9, aquele instrumento de avaliação. Essa é a etapa 3 e vocês têm que passar para cá agora com as correções. E a etapa 4, tá? A princípio aí, não haverão correções a serem feitas, né? É muito direto, né? Só se a gente deixar em branco, porque a conclusão tem que fazer, no mínimo, 3 parágrafos. Um tem que falar sobre a viabilidade da ideia do negócio, né? E do produto. E 2 parágrafos, até 5, né? Falando a respeito das facilidades, dificuldades na construção de algumas etapas que vocês possam escolher e ainda fazer o fechamento de vocês em relação, né, aos aprendizados que vocês consideram que foram importantes e foram realizados aqui nessa etapa. Né? As referências, né, que são no mínimo 3, a gente já conversou a respeito, e os anexos de tabelas, né, que a primeira aqui de preços não é obrigatória, os obrigatórios são os formulários, né? Formulário de pesquisa e formulário de feedback. E pronto, inseriu as informações, fecha o arquivo do roteiro, né? Não clica em entregar ainda, né? Porque tem que fazer os slides, ou anexar os slides aqui, ou editar a partir desse modelo que já está aqui. Tá? E aí vamos clicar em entregar só depois de inserir os slides, ou editar esses que estão aqui. Porque se terminou o roteiro e vocês clicarem em entregar, vocês vão estar enviando para mim, né, o arquivo e vocês não vão mais conseguir editar
esses slides ou adicionar os slides que vocês vão criar. Então, façam um envio só depois de fazer o roteiro e os slides. Tá? Então, vou abrir aqui os slides. Fazer os slides no Google Apresentações é opcional. Quem quer fazer no PowerPoint, faz no PowerPoint. Quem quer salvar em PDF e anexar em PDF, salva e anexa em PDF. Inclusive, eu recomendo que faça assim, porque vai ter uma formatação, tá? A apresentação. E se vocês, por exemplo, fazem no PowerPoint, me enviam e eu abro aqui numa outra versão, né, do software, pode desconfigurar. Então, podem fazer externamente, salvar em PDF e entregar em PDF. Quem fizer aqui direto do Google Apresentações, aí não desconfigura nada, porque já está aqui dentro direto, né? Vai abrir exatamente, né, no formato que foi criado, não vai ter problema nenhum. Então, a primeira opção, fazer a apresentação, os 10 slides, aqui no Google Documentos. Vocês vão abrir, o primeiro slide é a capa, né? Vocês vão colocar o nome do projeto, tá? Que é o nome da empresa de vocês. Tem uma caixinha de texto ali, clica na caixinha de texto e põe a caixinha aqui embaixo. E põe o nome da empresa de vocês. E aí tira ali o nome do projeto. Não, aí está indicando que tem que deixar. Tem que deixar, tá? Então, quero colocar em negrito, tá ali, Bold. Clico no mais aí para aumentar o tamanho da fonte. Eu quero centralizar a fonte. Então, ele é um documento de apresentações com alguns erros de edição de texto básico para você montar em uma apresentação. Aqui embaixo vai o nome dos alunos. Então, pego mais uma caixinha de texto e coloco os nomes de vocês ali, né? Em ordem alfabética, né? Um abaixo do outro. Tá? O nome completo. Feita a capa. Tá? Próximo slide. Aí, os próximos slides, vocês podem colocar aquilo que vocês quiserem apresentar do plano de vocês. Aí a criatividade é livre. Então, o que a gente quer apresentar? O que é mais importante? Claro que seguindo aquela ordem cronológica, né? A da primeira etapa, a gente quer apresentar a ideia do negócio, a gente quer apresentar o logotipo, a gente quer apresentar alguns dados da pesquisa. Da etapa 2, o que a gente quer apresentar? Então, vocês escolhem o que querem apresentar, né? Podem ser criativos na construção, enfim, desses slides, inclusive, tá? Aqui está uma tabela só a título de exemplo, mas querem acrescentar, né? Qualquer outra coisa aqui, um texto, né? Abre uma caixa de texto e põe um texto ali. Quer inserir uma figura, uma imagem, então tá ali, né? Inserir imagem, clica ali, tá lá, fazer o upload da imagem do computador, se estiver acessando pelo celular, fazer o upload do celular. Vocês inserem as imagens lá, dos gráficos, né? Do logotipo, das coisas que vocês criaram para apresentar, tá? E aí, além da capa, 10 slides de conteúdo do plano. Já estava descontando a capa, né? Ah, eu sabia! Ela me olhou assim, né? Já descontei a capa ali, né? Então é só 9 de conteúdo. Os agradecimentos finais e já contar o opções. Tá? E aqui, claro, tem 3 slides, aí, mas são 10, então acrescenta mais um. Clica no botão direito do mouse aqui nessa área slides e tá ali, ó. Pode duplicar slide, criar um novo slide, né? E vai, então, acrescentando ali os itens, tá? Se fizer aqui, vocês vão, né, já ter os slides formatados do jeito certinho, né? Para a apresentação, não vai desconfigurar, tá? E ele não precisa fazer nada, ele já é salvo automático. Né? Ele já salva automático. Então, vê que tem uma nuvenzinha ali, né? Uhum. Tudo que eu editar aqui, ele vai salvando ali. Eu vou acrescentar mais um slide aqui, ó. Novo slide, o que aconteceu lá salvando. Depois que salvou, alterações salvas no Drive. Então, tudo que vocês fizerem nesse documento vai sendo salvo. Assim como acontece lá nas etapas, né? Etapa 1, 2, 3 e 4, vai editando ali e vai salvando automaticamente, tá? Depois de pronto, é claro, né? Clica em entregar, né? Aí já fez o roteiro, já fez os slides, fecha e ver a atividade, clica em entregar, lá, marcar concluído, vai ser enviado para mim. Essa versão dos slides que vocês vão entregar, que eu vou receber,
para ser projetado aqui e vocês apresentarem num dia. Tá? Essa é a ideia, certo? Eu vou colocar para vocês aqui, eu já tinha colocado modelos dos roteiros, né? Roteiro inteiro pronto. Eu vou colocar também modelos de slides, tá? Esses modelos que eu estou colocando para vocês aqui, de slides, da mesma forma que eu falei sobre os modelos de roteiro, o modelo de roteiro, ele não é para vocês seguirem, né, tal qual está lá. É só para ter uma ideia de como é um roteiro pronto. A formatação está ok, mas o conteúdo tem coisa faltando, não foi feito, né, todas as correções, e o grupo não teve a nota máxima naqueles roteiros, então era para olhar só a formatação, tá? Aqui os slides, a mesma coisa. É para olhar a formatação, né? Ter uma ideia de como pode ficar esses slides estruturados, tá? Então, vou abrir aqui o primeiro. Então, aqui era uma empresa na área de alimentação, mas ligada ao ramo da sustentabilidade. E aí eles fizeram esse arquivo, né, externo, tá? Salvaram em PDF e encaminharam em PDF. Por quê? Eles fizeram um PowerPoint. E lembra o que eu disse? Fizeram um PowerPoint, vai encaminhar, e eu vou abrir aqui, pode perder a formatação, porque é uma outra versão. Então, quem faz uma ferramenta externa no PowerPoint ou em outro lugar, converte para PDF e manda em PDF. Quem fizer direto dentro do Google Documentos, ele não precisa se preocupar com isso, porque já está tudo certinho, tá? E aí, fazendo na ferramenta externa, eles utilizaram um plano de fundo que ficou mais adequado às cores da empresa. Então, veja que o logotipo é verde, né? Eles já utilizaram um fundo de plano ali, verde também, tá? Como eu disse, não está tudo certo, né? Então, não serve para a gente olhar a estrutura. Mas, o que faltou na capa? O nome dos integrantes, quem são esses viventes, né? Que são os sócios da empresa. Na capa da apresentação, tem o nome da empresa, mas não tem o nome dos integrantes do grupo, tá? Então, só para citar para vocês que darem uma olhada, né, na estrutura da apresentação, mas tem coisas faltando em alguns deles, tá? Aqui o grupo escolheu apresentar a empresa, a ideia de negócio, depois apresentar a pesquisa que foi feita, né? Não toda a pesquisa, não todos os gráficos, mas colocaram ali alguns para simbolizar a pesquisa e falar a respeito do que se resultou, o que obteve, né? Vejam que eles tomaram cuidado, né, de cada slide colocar o logotipo deles, né, para trazer a identidade da marca para dentro da apresentação. Eles apresentaram também a segmentação, né, o público-alvo deles. Falaram das estratégias de marketing, e aí já começaram a apresentar, né, as imagens do produto, né, os elementos de marketing foram construídos a partir já da segunda etapa. Apresentaram um layout da empresa, como uma empresa que atendia o cliente, né, na loja, né, uma empresa de produtos alimentícios da área sustentável, vegano, enfim. Eles resolveram apresentar também a estrutura de layout, mas não é obrigatório, cada grupo vai escolher o que vai apresentar, é somente um exemplo. Apresentaram lá das estratégias de marketing, né, os elementos de publicidade, o panfleto, outdoor, as redes sociais. Eles apresentaram aqui a matriz SWOT, aquela análise de cenário, né? Força, fraqueza, oportunidades, ameaças. E aí os objetivos relacionados, né? Soluções que eles pensaram. Claro que eles vão colocar todas as soluções aqui, né? Escolheram colocar a análise com os quatro fraquezas e 4 ameaças, mas não colocaram, né, todas as soluções. Foi uma pena, né? Porque poderia estar completo aqui. Falaram um pouquinho do planejamento estratégico, né? E colocaram um slidezinho final ali de agradecimentos. Fizeram uns slides. Está dentro do tempo. Esse grupo aqui conseguiu apresentar em menos de 10 minutos. Eles apresentaram ali entre 7 e 8 minutos. Foram bem concisos, direto, rápido. Eram 10 pessoas no grupo. Era um grupo, acho que é o maior grupo que já teve, né, nas disciplinas de marketing. Porque sempre fica aí entre 6 e 7, né? Esse grupo aí era uma turma só de 10 alunos, né? E aí eles apresentaram todos esse único projeto, tá? 1 minutinho para cada um falar, né? E aí dá tudo certo. Importante que se o grupo tem a oportunidade de, no final de semana que antecede a apresentação, poder fazer uma chamada de vídeo, poder se reunir no Google Meet e conversar entre vocês, de repente já fazer um pequeno ensaio, é interessante, né?
Sei que nem todos podem, né? Mas aí conversem pelo WhatsApp, né? Façam os convidados pelo WhatsApp. Mas se puderem, é interessante, tá? Fica a dica aí. O segundo exemplo, gente, que eu coloquei aqui, a estrutura tá legal, mas eles fizeram 15 slides. Aqui já é uma outra turma, né? De um outro ano. E eles fizeram 15 slides. Gastaram os 10 minutos nos 5 primeiros. Então não conseguiram apresentar tudo, né? E aí esse exemplo que eu trouxe era uma turma bem maior. Uma de 60 alunos. E aí, né, se realmente, né, cada grupo fosse apresentar em meia hora, ia levar uns 3, 4 dias, né? Para terminar todos os grupos, né? Então, foi uma pena, né? Mas chegou nos 10 minutos, uma tolerância de 2, né, até 12, né? E o grupo teve que encerrar a sua apresentação, teve que apresentar tudo. Mas as escolhas até foram bacanas dentro da apresentação deles, tá? Aqui, de novo, vários grupos acabam esquecendo, né? Põe o nome da empresa, cadê o nome dos integrantes aqui? Tá? Também fizeram a apresentação das ideias iniciais da empresa, a prestação do serviço deles, já panfleto, redes sociais. Apresentaram a pesquisa de campo de uma forma diferente, né? Em vez de trazer os gráficos, eles trouxeram as informações básicas que eles coletaram da pesquisa, né? Faixa etária dos clientes, né? Quantos por cento é público feminino, quantos é público masculino, é escolha de cada grupo. Então, tem formas diferentes de apresentar a mesma coisa. Vocês podem usar a criatividade para isso. Tá? Falaram mais um pouquinho do público-alvo deles, e aí as estratégias de produto, né? Os componentes do produto, aqui poderiam ter apresentado o logotipo da empresa, né? Praça, preço, né? Promoção. Então, essas estratégias lá da etapa 2, né? Estratégia de preço, praça, promoção e produto. Tá? Apresentaram aqui o logotipo, que deveria ter sido apresentado lá antes, né, nos componentes do produto. Então, está fora de ordem algumas coisas nessa apresentação. Tá? Então, outra coisa que está fora de ordem. Eles apresentaram, claro, os concorrentes, né? Aí apresentaram os objetivos e metas e depois a avaliação estratégica. O que vem primeiro? É a avaliação estratégica, para depois os objetivos e metas, né? Então, vejam que tem, né, uma inversão de lógica aqui, mas as escolhas foram boas, né? Só não tem uma lógica. Então, também nos slides, faça uma revisão antes de fazer a entrega, né? Tem lógica isso aqui, está seguindo, né? O passo a passo certinho, né? A formatação está legal, aí depois está tudo certo. Né? Fez uma ferramenta externa, converte para PDF, anexa e entrega. Fez no Google Documentos, olha tudo, só fechar e clicar em entregar. Né? Tá? E aqui uma outra inversão. No final, o que é? A conclusão. Não o resumo executivo, né? Tá? E aí foi um equívoco também. Claro que nem chegou aqui, né? Porque eles acabaram ali, mesmo tendo um tempinho extra, né? Foi até 12 minutos, né? Conseguiram progredir além dos 5, foram até o slide 7. Mas, né? Essa apresentação de 15 minutos, né? Pela forma como eles escolheram fazer, ela ia dar meia hora, mais ou menos, de apresentação. Estavam levando mais de 2 minutos por cada slide apresentado, né? E a apresentação é para ser concisa mesmo, né? Nosso objetivo aqui não é que cada grupo, né, tenha meia hora, 40 minutos para apresentar, tá? Depois, quando for o TCC lá, o plano de negócios, aí a gente, né, vai ser diferente, né? Vamos ter mais tempo para fazer a apresentação, né? E aí vocês podem elaborar melhor, né, essa apresentação de vocês lá. Aí, na apresentação do segundo ciclo lá, do TCC, aí a gente pode ter, né, até 20 slides, a apresentação pode ir de 20 a 25 minutos. Aí tem uma banca avaliadora, um pouquinho diferente, né? Ter convidados para avaliar os projetos de vocês lá no segundo ciclo, né? Geralmente pode ser professores convidados ou pessoas convidadas do mercado, né? É de 1 a 3 pessoas, né? Que formam essa banca aí para avaliar os projetos de vocês lá no segundo ciclo. Então aqui é um esquenta, né? O plano de marketing é um esquenta importante para aprender a trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em equipe, lidar com as dificuldades, porque não é fácil, todo mundo trabalha, todo mundo tem compromissos, o prazo é curto, mas é assim a vida profissional também, não é? Então, também é uma prática, né, que a gente acaba desenvolvendo, né? É intrínseco, né, a formação, tá? Não é só a parte técnica e o conhecimento, mas aprender a lidar com os outros,
né, formas diferentes de pensar, de agir, né, conseguir construir alguma coisa dentro dessa diversidade que existe. Isso faz parte do PPP, né, que é o plano de cursos, né, de qualquer instituição, né, de ensino, é proporcionar esses momentos de contato, né, entre grupos. E no grupo de vocês aqui, né, na disciplina do primeiro ciclo, essa é que proporciona isso. Depois, no segundo ciclo, tem uma também que proporciona isso, que é o TCC, né, que é o plano de negócio. E aí, uma ou outra disciplina com trabalhos em grupo, equipe, duplas, né, que eventualmente acontece. Tá? Pessoal, já ia dar um trabalhinho aqui. Pessoal, dúvidas, perguntas? Ficou tudo entendido? Da minha parte, sim. Hã? Da minha parte, sim. Vamos fazer um intervalo, então? 15 minutos. Aí, na volta do intervalo, eu faço a chamada e aí vocês já estão, né? Vai ter um bom tempo, né? Para vocês dividirem as tarefas na etapa 4 e já começarem a construção dos slides. Tá? Pessoal do online aí, tudo tranquilo? Sim, pô. Tranquilo. Agora, então, são 20h31, 20h46. Daqui a 15 minutos, a gente retoma com a chamada, tá, gente? Eu só fecho a câmera e o microfone e depois reabro para a gente fazer a nossa chamada e os grupos se reunirem, tá?